Muito bom dia, apostador, tudo bem com vocês? Vamos falar dos jogos de ontem, né? Os jogos de hoje. Ontem tivemos dois heads, né, nas indicações, mas o que importa é o pilar do investidor esportivo, que é a gestão de banca, né? Muito importante, nós entramos com meia unidade ontem em cada jogo. Isso é fundamental, você ter sempre a gestão de banca equilibrada, né? E seguimos em frente com o trabalho, porque o saldo no decorrer do ano é muito positivo. Mas vamos falar sobre tudo isso no Bom Dia Apostador de hoje, né? Começando primeiro pelos jogos da Liga das Nações da UEFA, Holanda. Vamos falar dos jogos principais, né? Holanda 2, Alemanha 2, Inglaterra 2, Finlândia 0, né? Nós investimos meia unidade na Inglaterra, menos um HT. Os gols saíram no segundo tempo, e tomamos um head de meia unidade nesse jogo. Mas a Inglaterra venceu. Os dois gols de diferença que a gente estava prevendo, né? Aconteceram, mas infelizmente aconteceram no segundo tempo. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Aqui na América do Sul tivemos Colômbia 2, Argentina 1, né? A Colômbia sem o Messi, a Argentina sem o Messi, a Colômbia é muito forte em casa e saiu vencendo a Argentina empatou, mas no segundo tempo o Rames Rodrigues, o que não joga nos clubes, né? Joga na seleção, fez o gol de pênalti, jogou bem de novamente e a Colômbia conseguiu vencer a Argentina sem o Messi por 2-1. Tivemos Chile 1, Bolívia 2, né? O resultado surpreendente da rodada. A Bolívia não vencia um jogo eliminatório fora de casa desde 93, né? Mais de 20 anos e conseguiu vencer o Chile ontem. Não teve a ajuda do seu principal jogador, né? Que é a altitude. Então, méritos para os jogadores da Bolívia que conseguiram vencer e subiram na tabela de classificação. Tivemos Equador 1, Peru 0, né? Um resultado esperado. O Equador tecnicamente é melhor que o Peru e a vitória foi merecida. Venezuela 0, Uruguai 0. Segundo empate consecutivo do Uruguai, né? Por 0-0. E se manteve ali na parte da meio de tabela. A Venezuela estava vindo numa tocada boa, né? Teve jogos muito bons, mas os dois últimos jogos foi uma derrota e um empate. E com isso volta a ser a Venezuela que a gente não tem perspectiva de classificação, né? Mas vamos aguardar, tem muitos jogos eliminatórios pela frente. E a zebra da rodada é Paraguai 1, Brasil 0, né? O Paraguai venceu o Brasil muito mal. Quem é da minha época, né, que viu aquela seleção brasileira de antigamente jogar, que viu craques jogarem, craques que jogavam tanto nos clubes como na seleção, dando espetáculo, dando show, eram temidos pelas outras equipes. Ver essa seleção brasileira de hoje dá até raiva, né? Dá até dó de assistir esses jogadores. Muito mal, o Dorival não consegue colocar o time pra jogar, não só o Dorival, né? Todos os técnicos que passaram pela seleção, os jogadores jogam nos seus clubes, mas não conseguem desempenhar o mesmo futebol na seleção. E assim vamos em frente. Vamos ver se. É impossível não, mas é muito difícil o Brasil ficar fora da Copa, né? Porque se classificam praticamente sete equipes de 10. O Brasil está em sexto, mas a derrota para o Paraguai ontem foi terrível. E vamos falar também agora dos jogos de hoje, né? Hoje temos às 19h30 o jogo atrasado do Brasileirão A, um jogo que era para ser da 19ª rodada, né? Internacional e Fortaleza. Fortaleza, se vencer esse jogo, é o líder do campeonato, mas enfrenta a equipe do Internacional que tá fazendo bons jogos ultimamente em casa, né? Tem um elenco bom, tem nomes bons no seu time, mas é uma incógnita, né? A gente não sabe se o Internacional vai ganhar, se o Internacional vai jogar bem. A torcida impaciente espera um bom jogo, um bom resultado em todas as partidas devido ao elenco que montou, né? Mas nem sempre o Internacional consegue desempenhar um bom futebol. O mercado está oferecendo o Inter menos 0,5 pagando 2 e Fortaleza mais 0,5 pagando 1,88. Linha justa, né? Pelo que eu falei, pelo time, pelos nomes que tem no time do Internacional, pelo mando de campo. Fortaleza é muito forte, mas fora de campo ainda temos algumas dúvidas do Fortaleza quando joga fora de casa. E essa vitória e as casas oferecendo essa linha menos 0,5 para o Internacional é uma linha justa. Vamos aguardar, né? Vamos pro live, porque se o Fortaleza, repetindo, se o Fortaleza vencer esse jogo, se torna o líder do campeonato. Pela Série B também temos um jogo atrasado, né? Às 21h30 CRB Sport. É um jogo da rodada 7. Jogo complicado, não vou fazer nada. E vou pular esse jogo. E começam hoje os jogos de volta, né, da Copa do Brasil. Acabou a data FIFA, né? Para muitos não trabalham em data FIFA. É uma época de avaliações e os trabalhos começam hoje praticamente, né? Depois da data FIFA.
E temos Copa do Brasil, né, o jogo da volta. Às 21 horas temos Corinthians e Juventude. O primeiro jogo foi 2-1 pro Juventude. O Corinthians joga em casa. Se vencer por um gol de diferença, leva para os pênaltis. Se vencer por 2 gols ou mais, se classifica, né? Tem a apresentação do Depay, né, que vai ser apresentado para a torcida hoje. Vai assistir o jogo lá na Arena do Corinthians. E enfrentar o Corinthians em casa. Ainda mais em Copa, que é jogo único, é muito complicado, né? E o Juventude fora de casa não desempenha um bom futebol. Então o Corinthians é favorito e as casas entendem isso, né? Precificaram o Corinthians -1, pagando 1,99. Juventude +1, pagando 1,86. Linha justa também nessa linha principal. Mas esse jogo eu vou trabalhar numa linha mais confortável, que é a vitória simples do Corinthians -0,5, pagando 1,54. Aí você vai falar, mas 1,54 é muito baixo, é muito pouco, eu não trabalho. Mas avaliando o risco-retorno, essa linha tá boa, tá oferecendo um retorno muito bom. Muito bom. E eu precifiquei acima de 1,50, né? Um retorno acima de 50% nessa vitória do Corinthians é uma linha de valor. E eu vou trabalhar numa linha mais confortável e com valor, que é a vitória do Corinthians pagando 1,54. Tá bom? E às 21h30 teremos o segundo jogo, né, também da Copa do Brasil, o jogo de volta, Atlético Paranaense e Vasco. O primeiro jogo foi lá no Rio de Janeiro, o Vasco ganhou 2-1 de virada. O Cap vem de duas viradas, né? Tomou 2 viradas do Vasco, saiu ganhando os 2 jogos por 1-0. E os 2 últimos jogos tomou a virada por 2-1. Vamos ver nesse jogo, né? Se não conseguir vencer por um gol de diferença, vai estar desclassificado da Copa do Brasil. Mas é um jogo complicado, o Atlético Paranaense em casa é forte. E o Vasco tá um ascendente muito boa, né? Vou esperar o live para esse jogo. As casas estão oferecendo pré-game. Atlético Paranaense -0,75 pagando 1,99 e Vasco mais 0,75 pagando 86. Jogos de mata-mata, assim, jogos decisivos, é muito importante o live, né? O live sempre oferece boas oportunidades e cuidado com essa linha 0,75 pré-game. É uma linha muito perigosa, né? Que um gol pode fazer o seu lucro, mas também um gol pode dar o seu head. E confiando nessa linha mais 0,75 no Vasco, não consigo confiar nela pré-game, preciso esperar ainda o jogo acontecer. E a linha menos 0,75 pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense só precisa vencer por um gol para te dar meio green, mas o Vasco vem na ascendente boa, como eu falei, e esse jogo eu vou esperar o live. Tá bom, pessoal? Vamos para as notícias do dia, né, no site do Globo Esporte, né? Tem as 3 manchetes principais, né? O Vinícius Júnior reconhece o mau momento, né, da seleção, o mau momento dele, né? Ele tá disputando a bola de ouro, mas fez 2 jogos muito ruins pela seleção. Ele que é o protagonista da seleção brasileira e deixou a desejar, né? A imprensa tá cobrando, os torcedores cobrando. Não joga o mesmo futebol, aquilo que eu falei no início do programa, né? Não joga o mesmo futebol que joga no Real Madrid. Isso tem que observar, tem que fazer ele jogar, tem que encontrar o jeito que ele joga no Real Madrid, fazer ele jogar assim na seleção, porque o Vinícius Júnior é muito importante, né? Tem aqui a chegada do Memphis Depay, né? Que chega hoje para ser apresentado para ser do Corinthians contra o Juventude. A arena vai estar lotada. Muita dificuldade para o Juventude nesse jogo e muita festa para a torcida do Corinthians, né? Ótima contratação. E aqui quem não assistiu o jogo da derrota do Brasil pro Paraguai, né? Tem aqui no site do Globo Esporte. O Paraguai, após o primeiro gol, fez 2 linhas de 3 zagueiros na frente da área, né? Dificultou muito o Brasil. O Brasil não conseguiu entrar na área, não conseguiu fazer finalizações claras. E essa vitória histórica do Paraguai contra o Brasil aconteceu ontem. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso Bom Dia Apostador. Tá chegando o Betmaster, né? Contagem regressiva. Sábado, tô esperando vocês. Nossa equipe da aposta de valor toda esperando vocês. O Danilo esperando vocês lá em Guarulhos, aqui em São Paulo. Para esse evento sensacional, onde vai ter muito insight, muito conhecimento. E tenho certeza que quem for não vai se arrepender. Tá bom? Continuamos nessa contagem regressiva. Temos mais 2 dias pela frente. E sábado nos encontraremos lá. Forte abraço, tamo junto. Valeu!